Olá, brasileiro. Você quer morar em Portugal e já pensou em um monte de coisas que você tem que fazer antes de sair do Brasil, certo? Mas tem algumas providências tão importantes que talvez você não tenha pensado, mas que precisam ser tomadas antes de mudar de vez para Portugal. Neste vídeo eu vou falar sobre 5 medidas que você não pode deixar de fazer para não correr o risco aí de morar em Portugal sem conseguir sair do Brasil. Fique comigo que depois da vinheta eu vou te contar tudo sobre isso. Eu sou Johann Schneider, sou advogado e você está no Trajeto Portugal, o canal do brasileiro europeu em Portugal. Siga-nos nas redes sociais para receber conteúdos preparados para você toda semana. E se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para ficar sabendo assim que novos vídeos forem publicados. Bom, entrando no tema de hoje, você deve estar se perguntando, né? E dá para morar em Portugal sem conseguir sair do Brasil? Claro que dá. Basta você deixar de observar algumas questões que são bem importantes no seu planejamento para essa mudança. E aí você vai, quer dizer, você não vai sair por completo do Brasil, porque você vai precisar voltar para resolver alguma questão que você não resolveu e também não vai estar completo em Portugal, porque essas questões vão te assombrar aqui. Porque tem coisas que não vão deixar a sua cabeça sair do Brasil e vão te incomodar psicologicamente e financeiramente, mesmo você estando do outro lado do Atlântico. E isso é muito ruim, porque você não muda de verdade, né? Quer dizer, você não consegue curtir o seu novo lar. E quando você muda de país, você quer mudar de vida também, né? Então eu vou te falar sobre essas 5 medidas, tá? Necessárias para que você consiga sair mesmo do Brasil e mudar de verdade para Portugal. Então vamos lá. Sempre falo aqui no canal da importância de planejar mudança de país, né? É um planejamento que requer alguns passos, né? Como definir os objetivos, as ações necessárias, o tempo que será preciso aí para executar essas ações e, claro, né, pôr a mão na massa. E nesse processo todo, há muitas questões, mas eu trago 5 medidas aí que não devem ser esquecidas para que você viva em Portugal sem deixar pendências no Brasil, tá? Quer dizer, consiga mudar de verdade, né, do Brasil e morar em Portugal em paz. E a primeira medida que eu vou falar é do apostilamento. Não sei se você sabe, mas os nossos documentos no Brasil não têm validade em Portugal, né? sem que haja um apostilamento. E esse apostilamento, que é chamado de apostilamento de Haia, ele é previsto numa convenção, que é o próprio nome diz aí, né? A Convenção de Haia, dos países que participam desse acordo, que é o caso do Brasil e Portugal. Então, assim, apostilar é dar validade num documento. Então, ele comprova que o documento do Brasil é verídico, aqui em Portugal, né, por exemplo. E acontece que tem muita gente que vem para Portugal, quer dizer, e não se preocupa com isso, né? Ou não apostila esse documento, ou mesmo não leva os documentos necessários. Ou pior, né, não apostila nenhum documento. Isso acontece também. E quais os documentos você deve apostilar, tá? Se você estiver vindo sozinho, né, for solteiro, sua certidão de nascimento, de inteiro teor, tá? O diploma, né, no caso, conforme a sua formação, e o histórico escolar. E também a ementa do curso, por exemplo, você fez uma faculdade no Brasil, você pede a ementa desse curso aí para poder, se você pretende reconhecer o diploma, eu recomendo que você leve, porque acaba precisando, né? Essa ementa, quer dizer, que fala sobre a ementa do curso, como é um calhamaço de papel, quer dizer, você vai ter que levar para o cartório uma série de papéis que você vai pedir na faculdade, na universidade, conforme for o caso, né? A dica é pedir um documento da sua faculdade ou universidade, que você fez o curso, né, dizendo que todos os papéis que se referem ali, aquele bolo de papel, é um documento só. Então isso é muito comum, a universidade ela te fornece, aí você encaderna essa documentação e paga só um apostilamento. Se você não fizer isso, quer dizer, você corre o risco do cartório te cobrar por folha, né? Pode acontecer, e aí imagina o quanto você vai gastar com isso, né? Uma grana, né? Muita grana. Então, assim, em relação aos documentos, voltando à questão dos documentos, se você for com o marido ou esposa, também é necessário a certidão de casamento, né? De inteiro teor também dos dois. Se você tiver filhos, né? A certidão de nascimento, de inteiro teor dos filhos também. E se eles estiverem estudando, a mesma situação, né? Você vai levar lá
o histórico escolar e também, né, fazer o apostilamento. O procedimento aqui em Portugal é um pouquinho diferente, não é um reconhecimento, né, é que esse procedimento para a escola é feito numa escola aqui, eu já falei disso no vídeo anterior. E a dica é apostilar a cópia, né? Então, para cada um desses documentos, a certidão de casamento, de nascimento, os próprios documentos de estudo de vocês, né, da família, a autenticar a própria cópia e não a original. Porque você não vai ter que entregar a original, né? Você entrega a cópia e aquele apostilamento ele tem o valor legal. E outra coisa, né? Há quem diga que é necessário apostilar o PB4, né? Que é um outro documento também que você vai precisar para usufruir da saúde aqui. Mas não existe essa previsão desse apostilamento. Mas como há muitos relatos aí na internet de brasileiros que foram exigidos esse apostilamento do PB4, muito embora não exista essa previsão, na dúvida, eu acho que vale a pena agendar para não ter dor de cabeça. Porque assim, imagina você vai precisar de saúde, né? Você vai precisar ir ao hospital e de repente alguém ali não aceita o PB4. A dor de cabeça que vai te dar, quer dizer que será que vale a pena comprar essa briga? Às vezes é um custo pequeno para que você tenha essa tranquilidade, né? Então assim, eu recomendo que você apostile de fato. E se você for precisar do registro criminal da Polícia Federal, né, em alguns casos você entra lá no site da Polícia Federal e emite esse certificado de registro criminal, né? Aqui, por exemplo, em Portugal, pode ser para aplicar o Estatuto de Igualdade de Direitos, por exemplo, né? Então, eles vão te pedir uma certidão nada consta criminal. Você pode apostilar esse registro no próprio consulado, tá? Já que você vai lá, se você for, por exemplo, aplicar o Estatuto de Igualdade de Direitos entre portugueses e brasileiros, vai precisar ir no consulado pedir um documento. E aí você já vai, aproveita e faz logo esse apostilamento no consulado, que é muito mais barato do que indo num cartório. Tá? Eu vou falar sobre esse documento mais à frente aí, que eu acho que é o melhor, com essa possibilidade, né, de aplicar aí o Estatuto de Igualdade, que acho que é bem interessante. Bom, e voltando para o apostilamento, no Brasil o apostilamento de documentos é feito nos cartórios. Tem alguns cartórios que são autorizados, né? E varia o custo entre cada estado, tá? Em Brasília, por exemplo, eu vim de Brasília, né? Quando vim para Portugal, eu apostilei, além dos documentos, né, nossos aqui, diplomas e históricos, a minha certidão de nascimento, de casamento também, das crianças aqui. Cada apostilamento em Brasília, pelo menos, o custo é de R$ 43, né, para cada documento, mas depende de cada estado, né? Tem estado que é bem mais caro, tem estado que é mais barato um pouco. E sobre isso eu vou colocar na descrição o site do CNJ, tá? Que é o Conselho Nacional de Justiça, onde constam os cartórios autorizados aí no Brasil para fazer a apostila diária. E aí você pode fazer uma pesquisa rápida dos cartórios próximos aí de você e providenciar isso no Brasil. Bom, agora vamos para a segunda medida que é importante, né, nessa mudança, que é a procuração. Eu conheço muita gente que muda e não deixa uma procuração no Brasil, né? Aí precisa de qualquer coisa, ou precisa, né, sei lá, resolver qualquer coisa no Brasil, e aí vai ter que gastar uma fortuna viajando, né, fazendo uma viagem internacional. A gente sabe quanto é que está o preço das passagens aí, tá absurdo. E para poder resolver uma coisa que às vezes resolveria com alguém de confiança no Brasil, né? Ou pior, né? Quer dizer, a pessoa vem, não deixa nenhuma procuração, e aí acontece alguma coisa, quer dizer, não vai lá resolver, chuta o balde mesmo, né? Deixa de resolver o que é necessário, e aí complica a situação, né? Vou dar um exemplo. Digamos que você tenha um problema com a Receita Federal, tá? Se você não fez a saída definitiva do Brasil, vai precisar comprovar alguma coisa para sair da malha fina, por exemplo, né? Digamos que você tenha entrado lá na malha fina e vai precisar apresentar algum comprovante, tá? algum documento. Se você tiver uma procuração, alguém pode resolver por você, né? Você não precisa se deslocar. Se não tiver, pode ter que ir até o Brasil resolver. E pior, né? Se você deixar para lá, como eu falei, chutar o balde, né? Você pode ter o seu CPF suspenso. E aí, nesse caso, você pode ficar sem conseguir movimentar sua conta bancária, se você tiver uma conta, deixou uma conta bancária no Brasil, ou mesmo renovar o passaporte, que ainda é mais sério, né? Entre outras consequências aí que podem acontecer. Então, assim, é importante pensar nisso, né? A dica, de fato, é se prevenir. Primeiro porque
você precisa deixar uma procuração para mais de uma pessoa, tá? O que eu recomendo é deixar para mais de uma pessoa. Porque se um falhar, tem o outro, né? Aquela história de se você tem um, não tem nenhum. E lógico, né? Você vai fazer isso com pessoas da sua confiança. Então, você deixa lá com seu pai, com algum, um parente, um irmão, alguém que você realmente confie, tá? Para você não ter mais dor de cabeça ainda, né? Deixar uma procuração para uma pessoa que você não tenha tanta confiança. E se você estiver viajando com o marido ou esposa, né? Eu recomendo também fazer uma procuração no Brasil, né? Os dois trazem cada um uma procuração do outro, né? E se um dos dois precisar resolver alguma coisa no país, né? Já que pode acontecer, aí já está com a procuração pronta, é só comprar passagem e ir embora resolver. Se você não tiver, você pode fazer aqui, tá? Só que a procuração, ela que é feita no consulado, e aí o custo vai ser muito mais elevado, né? Fora assim, o tempo que você vai gastar, porque no Brasil você faz rapidinho no cartório, aqui você tem que agendar, tem todo um processo. E a procuração, a depender da necessidade, tem que ser específica para atuar, tá? Então, por exemplo, para os bancos, né? Já tem uma exigência aí de informar conta, agência, né? Conforme fosse, se você tiver uma conta, Banco Itaú, Santander, tem que especificar o banco, a agência, a conta, o nome do titular da conta, né? As informações e os dados dele, né? Que vão já constar ali da procuração. Então, geralmente, para agir em nome de outra pessoa para uma conta corrente no Brasil, é necessário informar uma série de dados. Não pode ser uma informação genérica, tá? Outra questão, né? Dependendo do banco, por exemplo, Caixa Econômica, ela exige uma procuração específica, tem uns termos específicos para isso. Então, uma exigência aí de informar uma série de dados, tá? Outro exemplo, a Receita Federal, tá? Tem que colocar, por exemplo, a data de validade da procuração. Então, você tem o poder de agir em nome da pessoa por um determinado período. INSS é a mesma coisa, você tem que ser específica, então tem que especificar que é para atuar junto ao INSS e tal. Então não pode ser uma genérica, tá? Que assim, confere poderes amplos e limitados, essas não servem, tá? Outra dica aqui, que eu acho que é interessante, é pesquisar o modelo adotado na Receita Federal, tá? Pelo INSS também, pela Caixa Econômica, no caso, por exemplo, da FGTS. E aí você consegue consolidar isso aí, quer dizer, você pega cada uma delas, por exemplo, a Receita Federal coloca um prazo de validade para a procuração. Então, você coloca atuar junto à Receita Federal pelo prazo até tal data. Então você vai pegando cada um desses modelos nos bancos, né? Cada um desses modelos em cada site, tá? E você vai relacionando o texto na procuração de forma que essa procuração reúna uma série de informações sobre vários órgãos aí, entidades e bancos, né? Para que você não tenha que fazer uma procuração para cada um. E isso vai permitir que você haja aí nos diferentes órgãos e entidades, mesmo privadas ou públicas, né? E facilita a sua vida, né? No caso de necessidade. É possível também fazer uma procuração no consulado, tá? Como eu falei. Mas tem uma questão de agendamento. É diferente de fazer no cartório no Brasil, você vai ter que agendar, mandar uma documentação por e-mail ou no portal lá do consulado. Tem um custo de deslocamento, se você não for morar em Lisboa ou no Porto, em Portugal, você vai ter que se deslocar, muitas vezes vai ter que pagar pedágio, né? Vai ter que se pagar, gastar com combustível ou algum outro meio de transporte, fora questão do tempo que você perde nisso, né? Que você vai gastar muito mais tempo. Por exemplo, em Brasília eu fiz a procuração, saiu R$ 40, tá? A procuração no consulado vai te custar mais ou menos 20 euros, salvo engano é 20 euros. Então, 3 vezes o valor, né? Se a gente for converter, você vai pagar 3 vezes o valor, sem contar o custo de deslocamento e estacionamento, combustível, especialmente se você tiver que se deslocar de uma cidade para outra, né? E aproveitando que eu estou falando dessa possibilidade de fazer documentos no Brasil ou em Portugal, eu vou falar agora da terceira medida, que é o passaporte, tá? Terceira medida que é importante aí nessa sua mudança. E o passaporte é básico, né? Todo mundo sabe que vai precisar do passaporte para viajar. Só que tem gente que não se liga em outro detalhe, que é a validade do passaporte. Por mais que você esteja com o passaporte válido, ele tem que ter no mínimo
3 meses aí de validade da data da viagem. Então, da data da viagem até o período que você vai passar no outro país, você tem que ter 3 meses aí de prazo ainda de validade. E, lógico, se você não tem um passaporte, você vai ter que se atentar para o prazo entre a confecção, né, do passaporte e a viagem. E eu diria aí no mínimo 30 dias, porque tem várias fases, né? Entre juntar documentação, requerer, pagar a taxa, agendar o atendimento e comparecer para essa emissão, né? Além do prazo também de que ele fica pronto, você tem que ir lá recolher. Não pode esquecer, passou, salvo engano, passou 90 dias, você já não tem mais acesso a esse passaporte. Então você tem que se atentar para essas questões e ter um prazo também no caso de gerar um novo passaporte. E outra coisa, assim, é recomendável consultar a situação da Polícia Federal no site, porque já teve greve aí no passado, né, em alguns anos aí, e as pessoas não se atentaram, né, acabaram perdendo prazos, compraram passagem, não renovaram, passaporte vencendo ou ainda não tinham feito passaporte. E isso prejudicou. Quer dizer, às vezes você compra uma passagem sem reembolso, perde essa passagem porque você não consegue entrar com o passaporte com menos de 3 meses de validade, ou mesmo sem o passaporte, obviamente, né? Então, assim, isso é uma questão importante. Por isso também ter o máximo de antecedência possível nessa geração do passaporte. E, lógico, né, é possível pedir um passaporte de urgência? Com certeza que é. Mas aumenta muito aí o custo, né, do passaporte. Então, assim, se você tiver com o passaporte para vencer, resolva logo, dê um tempo para resolver, né, quer dizer, pelo menos razoável antes da sua viagem. E uma dica que eu dou, quer dizer, que eu acho que é legal, o passaporte mesmo com um ano para vencer, digamos que você vai viajar agora em 2022, estamos em 2021, então em um ano, mesmo com um ano de validade, faça outro. E eu vou te explicar por quê, tá? Mesmo sem ele ter vencido. Por quê? Porque você vai precisar renovar ele em Portugal, né? Se você está indo mudar, você vai precisar renovar ele em Portugal. O passaporte vale por 10 anos, tá? Só que se você, digamos, esteja faltando um ano, aí você não renova, quando você for renovar aqui, você vai pagar 3 vezes o valor que gastaria no Brasil. E como ele vale por 10 anos, sendo aí pelo menos o último ano, vale a pena renovar, porque aí você fica aí 10 anos com o passaporte, não precisa se preocupar com se deslocar, agendar e ter uma série de gastos e tempo, né? Sendo que você pode fazer isso aí por um custo menor ainda no Brasil, tá? Então, o passaporte no Brasil, por exemplo, ele custa R$ 257,25, né? E você resolve rapidinho, como eu falei. Em Portugal, custa aí 120 euros, né? Vamos colocar o euro a 6,35, né? Ele tá oscilando, mas botando a 6,35, você vai ter aí R$ 762, que é praticamente 3 vezes o valor. E não resolve tão rápido, né? Por conta de agendamento, o consulado leva mais tempo, é cheio, então vale a pena aí pensar em renovar antes do prazo de vencimento, tá? Outra coisa, se você tem filho ou filhos, né, não se esqueça da autorização para o menor viajar. No caso, nós temos 2 filhos, né, nós optamos por viajar com um ou outro. Então, o meu filho e minha filha, eles podem viajar comigo ou com minha esposa, conforme o caso. Eu acho que isso facilita muito a vida, né, quando você você opta com a presença dos dois. Acaba dificultando se um adoece, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Imagina a situação, né? Você não consegue nem se deslocar, sair do país com seus filhos, né? Então, acaba não precisando da autorização do outro e facilita muito a vida, né? Mas lógico, avalie o seu caso, né? Se é o melhor para você, tá? E nesses tempos difíceis aí que a gente está vivendo, eu acho que não vale a pena arriscar, tá? Melhor não, né? E a quarta medida é o PB4, tá? Eu já falei dele aqui quando tratei do apostilamento, mas ele é um documento gratuito, né? E que vai te assegurar aí saúde em Portugal, né? Nesse começo de vida. E neste vídeo aqui eu falo sobre como obter o PB4. Se você ainda não tem, né? Vale a pena dar uma olhada. Depois aqui você vai poder tirar o TENT, né? Aqui em Portugal, que é o documento que vai te permitir ser atendido na saúde pública. E depois ter até um médico da família, né? Já falei sobre isso aqui também. Nesse próprio vídeo eu falo, né, sobre o funcionamento da saúde aqui em Portugal. A saúde é pública, mas não é gratuita.
mas atende bem. Eu acho assim que você não vai precisar de plano de saúde aqui necessariamente, né? Não sei a sua situação, mas acredito que não. O que pode pegar em relação ao PB4 é não conseguir tirar tempo da viagem, então vale a pena gerar com alguma antecedência antes do seu voo. E é tudo online, né? É bem fácil de gerar, não tem mistério. Eu vou colocar na descrição o link, né, para você gerar o PB4. Normalmente não há dificuldade para gerar o documento, tá? O que pode acontecer é cair em restrição, né, na análise, e isso normalmente acontece em razão de um comprovante de residência que não está no seu nome. Então a solução, já uma dica para você, né? Quando for juntar um comprovante que não esteja no seu nome, já enviar algum documento que comprova que você tem alguma relação com essa pessoa do comprovante, né? O nome do comprovante. Algum vínculo com esse titular. Por exemplo, se você tem um comprovante do nome da sua esposa, do seu pai, você junta lá a certidão de casamento ou a certidão de nascimento, no caso, se for o seu pai, né? Isso já resolve sem dúvida aí essa pendência, né? Não vai cair em restrição. Eu vou falar agora da quinta e última medida, né? Antes da mudança, que é o encerramento dos contratos no Brasil, antes de ir para Portugal. Parece básico, né? Mas as pessoas conseguem encerrar alguns, às vezes esquecem de outros. Tem gente que às vezes vai embora e deixa as coisas penduradas por lá para alguém fazer, a pessoa às vezes não faz, e a pessoa fica com uma série de problemas, né? Então, um exemplo, né? Uma conta de celular, uma mensalidade de academia, uma parcela do curso de línguas, por exemplo, e por aí vai, né? Não é difícil esquecer de algo, porque a gente tem uma vida anterior no Brasil, quer dizer, uma série de situações que podem ficar aí pendentes, né? Porque a gente esquecer. E depois tem um prejuízo grande aí, né? Isso se você não tiver só prejuízo financeiro, tiver seu nome negativado, por exemplo, para piorar a situação. Eu já li algumas loucuras aí nos grupos das redes sociais, não é difícil, se você buscar, você vai ver que existe de fato. Pessoas, por exemplo, que fizeram um empréstimo em banco e foram embora para Portugal. Imagina só, quer dizer, como fica a situação dessa pessoa, né? Juro sobre juro, né? Que esse dinheiro vai aumentar muito, esse débito, né? Tem a questão do protesto também, quer dizer, e a depender do valor, até uma cobrança internacional é possível. Então, quer dizer, às vezes pode alcançar mesmo em Portugal, né? E essa questão da dívida, para quem muda de país, ela é tão séria que o SPC, né, o Serviço de Proteção ao Crédito, tem um alcance internacional já, né? Atualmente, eu acho que o Japão, né, não sei se tem outros países também, mas o Japão alcança a pessoa mesmo, o SPC alcança a pessoa mesmo morando no Japão. E imagino que não vai demorar para alcançar outros países também, né? Especialmente são tantas pessoas indo de um país para o outro que vão acontecendo os convênios e isso um dia acaba chegando, né? Imagine um brasileiro que mora no Japão, por exemplo, tem um nome negativado no Brasil e quer financiar um imóvel, por exemplo, tá? Ou, sei lá, um carro. E aí ele vai lá, o banco vai solicitar um crédito e o banco nega, sabendo que ele é um devedor, né? Quer dizer, o banco não perde dinheiro. Então ele vê lá, ó, tem risco de crédito aqui. E não vai conceder para essa pessoa. Ou mesmo um financiamento imobiliário. Às vezes a pessoa conseguiu finalmente dar entrada no imóvel e deixa de poder ter o próprio imóvel por conta de uma dívida no Brasil. Então, assim, resolver questões relacionadas às contas no Brasil antes de ir, assim, eu acho que é fundamental, tá? Encerre tudo que tenha contrato, quer dizer, se você realmente não vai voltar para o país, né? Faça uma lista, um checklist e resolva tudo antes de sair do Brasil. Por exemplo, você tem lá sei lá, você tinha internet no Brasil, deixou um router para devolver. Normalmente isso acontece. O router ele não é seu, né? Ele é da empresa e fica lá como se fosse alugado por você. E você esquece de devolver esse router, né? A empresa da internet vai lá e te cobra. Às vezes você não se dá nem conta, né? E fica com essa pendência aí, com uma besteira, uma devolução que você não deixou ou ninguém para resolver ou mesmo não resolveu antes de sair, tá? Fora a questão de contas básicas, né? Então, assim, pedir o nada consta das contas antes de sair, além de encerrar, por exemplo, energia, água, gás e outros, você encerra e também você pede um nada consta. Porque aí você leva isso e sabe que está
sem problemas deixados lá no Brasil para resolver, né? Enfim, resolva tudo que você precisa resolver antes de ir para Portugal, que aí você não vai precisar mais se preocupar com isso. E sobre a sua situação fiscal, né, no Brasil. Se você está indo embora do país, quer dizer, avalie sua situação, né? Não sei se é o caso de você vai manter alguma coisa no país, um negócio, se você vai voltar, mas se for o caso, né, faça a comunicação, né, de saída definitiva, a declaração também, para que você não tenha que se preocupar com isso, né? Porque dependendo da situação, você pode ser bitributado, né? Ou que ter um gasto aí de estar fazendo duas declarações ou dor de cabeça com isso, né? Então fique atento para isso, né? Eu depois vou fazer um vídeo só sobre essas questões fiscais, porque é um assunto com muita complexidade, né? E merece um conteúdo específico só para isso. Bom, aqui eu encerro essas 5 medidas necessárias para você mudar do Brasil e viver em paz em Portugal, tá? E agora para você que ficou até aqui, eu vou dar um bônus, que eu vou falar sobre o Estatuto de Igualdade e Direitos entre Brasileiros e Portugueses, que é uma possibilidade, né, que veio por conta do Tratado de Amizade entre os dois países, né, que foi assinado lá no ano 2000. E esse Estatuto de Igualdade, ele permite ter os mesmos direitos e deveres dos portugueses. É possível também obter o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres e também o de Direitos Políticos, tá? São dois tipos, né? O de direitos e deveres, o próprio nome diz, né? Você vai ter os mesmos direitos e deveres dos portugueses em relação ao cotidiano, ao dia a dia aqui, à sua vida aqui. E o Estatuto de Direitos Políticos, a questão de votar e ser votado, inclusive aqui em Portugal. E tem essa possibilidade de tirar os dois ao mesmo tempo, o de direitos e deveres e mais o de direitos políticos. Para conseguir o de direitos e deveres, você tem que ser brasileiro, né? Um requisito é esse, né? Estatuto de Igualdade, obviamente, tem que ser brasileiro. Maior de 18 anos e tem que residir de forma legal aqui em Portugal. Já o de direitos políticos, né? Precisa ter o do Estatuto de Direitos e Deveres, né? Se você não for tirar os dois juntos, tá? Ter, lógico, maior de 18 anos, né? Porque é pré-requisito ter o outro. E mais de 3 anos morando em Portugal, tá? Está com sua situação política no Brasil resolvida também, né? Tem que estar aí com situação regular lá. E nos dois casos, antes da entrada no Estatuto, é necessário obter o certificado de nacionalidade, que é emitido pelo Consulado do Brasil para cada tipo, né? Seja para direitos e deveres ou direitos políticos, tá? Para solicitar esse certificado de nacionalidade, é necessário entrar no site do consulado, né? Tem o e-consular, que é um portal. Eu vou colocar o link na descrição, que eu acho que facilita. Você vai entrar lá com sua senha, GovBR, né? Eu acho que quase todo mundo já tem essa senha, porque usa para muitos outros serviços do governo. Você vai precisar juntar a sua documentação e aguardar essa avaliação, tá? Depois que houver essa validação, você escolhe uma data para esse atendimento presencial no consulado. E de documentos para isso, né, que você vai precisar do passaporte, do seu RG, ou certidão de nascimento, né, ou casamento, né, se houver uma mudança de nome, né, para comprovar, né, a sua filiação, por exemplo, ou se não constar no passaporte, tá? Título de residência, em Portugal válido também, então tem que estar legal aqui. Comprovante de residência em nome do requerente, então você está requerendo lá, você tem que ter, de repente, aí um comprovante de residência da junta, eu já falei disso em vídeo anterior também, você consegue, tá? Ou mesmo um documento de conta, né, de luz, de água, tá? E isso, o comprovante de acordo com a jurisdição. Então você tem dois consulados, que é de Lisboa e do Porto, né? Se for no do Porto, por exemplo, que é o meu caso, né, ele engloba aí Aveiro, Braga, Coimbra, Bragança, Guarda, o próprio Porto, né, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu. Então, assim, tem uma série de cidades que o consulado de São Paulo, o consulado do Porto engloba, tá? A certidão de quitação eleitoral, você vai precisar também. Então, prova que você está em pleno exercício, né, dos direitos políticos no Brasil. Isso você consegue pela Justiça Eleitoral, você consegue obter online, tá? E depois de obter esse certificado de nacionalidade, né,
você pode solicitar o Estatuto de Igualdade de Direitos, agendando o atendimento no CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O CEF está numa mudança aí, né? Está numa reformulação. O pessoal fala, está sendo extinto. Não é sendo extinto, ele está sofrendo algumas alterações em relação às suas competências, mas acredito que em relação a isso não vai ter problema com essa parte mais administrativa. Eu acho que eles estão mudando mais essa parte de poder de polícia, tá? E além do certificado de nacionalidade, o requerimento, né, que você vai fazer, né, que você vai ter que preencher, e o título de residência, que vai ser uma cópia. E vale a pena obter o Estatuto de Igualdade? Bom, tem direitos e deveres, né? Eu vou começar pelos direitos, tá? Se você obtiver o Estatuto de Direitos e Deveres Políticos, você não vota mais no Brasil, tá? Você não vota mais para o Brasil, né? Você passa a votar em Portugal, nas eleições de Portugal. Também você responde, no caso de direitos e deveres, penalmente a Portugal, tá? E vai ser julgado aqui. Então, quer dizer, não está sujeito à extradição, salvo se o Brasil requerer, se vier requerer a sua extradição, tá? E quanto aos direitos, né? Eu falei dos deveres aí. Direito a concorrer a cargos públicos, esse eu acho que é bem bacana, porque você, como um português, você pode se candidatar a um concurso público, passar e, né, exercer uma função pública aqui. Você pode também pagar como os portugueses nas universidades, quer dizer, você vai ter propinas, que são as mensalidades aqui, você vai ter propinas menores, então vai gastar menos, né, para estudar. Ao mesmo tempo também, você tem a possibilidade de ter bolsas de estudo, como os portugueses, né? E o cartão de cidadão também, porque o cartão de cidadão ele facilita muito a vida aqui, né? E como um português, né, com o Estatuto de Igualdade, você vai ter esse cartão de cidadão que reúne em um documento só uma série de outros documentos e, além disso, né, te permite uma assinatura digital, né? Você fica com um documento de identidade igual ao de um português. Isso facilita, acredite. E esse estatuto vale por quanto tempo, né? Ele vale pelo tempo da autorização da sua residência aqui, né? Se você for ficar, né, quer dizer, ele vai ficar valendo enquanto você estiver aqui. E ele acaba se você tiver a perda da nacionalidade brasileira. Tem casos que acontecem, né, mas é um caso muito excepcional, tá? Bom, então é isso, né? Resumindo o vídeo de hoje, eu falei sobre 5 medidas, tá, para você mudar para Portugal, né? Que é apostilar devidamente seus documentos, né? Fazer uma procuração para os assuntos aí que você vai deixar no Brasil. A questão de obter o passaporte, inclusive economizar com ele, né? Também de fazer o PB4, né? E também ainda, né, sobre encerrar seus contatos no Brasil. E além de várias outras dicas aí que eu dei sobre cada uma dessas medidas, tá? E ainda falei um pouco sobre o Estatuto de Igualdade, né, de brasileiros e portugueses, que eu acho uma possibilidade bem interessante. Não falei da vantagem, estou falando agora, mas é bem interessante de fato, né? Nós, né, como brasileiros, temos esse direito, eu acho que vale a pena sim usufruir, tá? Espero mesmo que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curta e compartilhe com as pessoas que de repente podem precisar dessa informação. Se quiser deixar uma mensagem ou tirar alguma dúvida, ou mesmo sugerir vídeos, coloque na descrição que eu vou responder tudo com muito gosto. Obrigado aí pelo seu tempo, melhores cumprimentos e até o próximo vídeo.